Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a biofertilização, o cultivo e os cuidados com os micro-organismos do solo. Bem, como vocês já devem ter observado, né, na aula anterior, eu falei um pouquinho sobre os micro-organismos, né? Falei também sobre a vida, né, sobre a Terra, que é um ser vivo. E o que que acontece? Quando nós formos trabalhar de verdade com a Terra, uma das preocupações que muitos agricultores têm de início, né, é em ficar utilizando os fertilizantes, né? Só que o que acontece? Eles utilizam muitas vezes fertilizantes que, ao invés de proporcionar a vida para a terra, estão assassinando e matando a vida na terra. Simplesmente eles estão destruindo toda aquela egrégora, né, de micro-organismos que estão no solo, quando eles aplicam agrotóxicos na terra. Então aqui nós vamos, na verdade, fazer a biofertilização do solo, né? Que é simplesmente estar utilizando de biofertilizantes, né? Que na verdade são feitos através de insumos orgânicos e de micro-organismos para estar, na verdade, proporcionando uma maior carga de nutrição para as plantas, né? E vamos estar tornando aí o solo um pouco mais fértil. Simplesmente nós podemos utilizar a biofertilização, né, para recuperar solos degradados, né, áreas degradadas, e também para proporcionar um melhor equilíbrio, né, e uma melhor nutrição para as plantas que já estão ali há um tempo a mais, né, em determinado tipo de plantio, né, de sistema de plantio. Então, o que, que vai acontecer? Quando nós formos utilizar os micro-organismos, né, uma coisa é nós utilizarmos os micro-organismos apenas estar de forma tratada, né, naquela egrégora de que simplesmente nós vamos fornecer para eles tudo que eles precisam no ecossistema da Terra. Outra coisa é simplesmente nós cultivarmos esses micro-organismos de forma isolada e utilizarmos, né, eles como forma a serem fertilizantes, né, do solo, que simplesmente nós vamos depois aspergi-los, né, no solo para proporcionar um maior estímulo da terra para a produtividade e simplesmente para a germinação das sementes. O que, que acontece? Todos os cuidados que nós devemos ter com os micro-organismos é que simplesmente a terra ela deve estar em um pH mais voltado para o pH neutro, né? O pH da terra deve ficar entre 5 a 6,8, né? Para que os micro-organismos tenham um desenvolvimento adequado. A temperatura adequada da Terra, né, ela deve estar em torno ali de seus 30 graus Celsius, né? E é importante utilizar essa regulação da temperatura, simplesmente não é necessário um termômetro, né, o tempo todo ali para aferir essa temperatura. Basta simplesmente que seja um lugar, né, que esteja acessível, né, aos raios solares, mas não de forma direta, de forma indireta, como veremos um pouco mais adiante, né, dessa importância de fazer uma cobertura sobre a superfície da Terra para evitar que a radiação do Sol destrua e mate aqueles micro-organismos que estão ali na Terra. Então nós temos que fazer uma cobertura orgânica, vegetal, né, para que simplesmente os micro-organismos fiquem ali cobertos, né, e possam ter um pouco maior de ventilação, de aeração e também de umidade ali naqueles locais. Quando nós observamos falar, né, sobre os micro-organismos, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que significa realmente os micro-organismos, né? Porque dificilmente isso é ensinado atualmente, né? Isso é ensinado mais nas questões técnicas, né? Por exemplo, quando nós vamos entrar em uma faculdade, em uma universidade, né? Que isso aí é estudado um pouco mais a fundo. Isso aí é explorado e explicado um pouco mais a fundo. Mas simplesmente quando nós estamos nesse trabalho aí contínuo, né? E simplesmente não muito voltados para um ensino prático, né? E voltado, direcionado especificamente para aquilo, simplesmente nós não conseguimos muitas vezes ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? A questão dos micro-organismos, né, da microbiologia do solo, ela é um fator intrinsecamente importante, até porque uma coisa é vocês observarem, né, aqueles Yakult que eles fabricavam antes, né, os probióticos, que simplesmente eles produziam muito antes, né, e divulgavam bastante, alertando as pessoas para a necessidade, né, de trabalharem a
microbiota, né, dos micro-organismos do intestino, simplesmente aqueles micro-organismos probióticos que vão produzir em simbiose com o organismo humano um bem-estar e uma melhor digestão do alimento, né? Da mesma forma, isso acontece no solo. O solo tem a sua microbiota específica, né, e multifacetada, porque são vários os micro-organismos que estão ali no solo. Então, toda vez que vocês forem observar o solo, né, tenham em mente que simplesmente a grande variedade de micro-organismos ali no solo é ilimitada praticamente. Em qualquer tipo de espécie de vegetal que vocês plantarem, né, cada tipo de árvore, cada tipo de planta vai ter a sua microbiota específica. Cada tipo de micro-organismos vai estar simplesmente voltado a um tipo específico de planta. Então, digamos que o arroz tem a sua microbiota específica, o milho tem a sua microbiota específica, o abacaxi tem a sua microbiota específica, cada tipo de alimento vai ter ali uma associação específica, né, com seus micro-organismos. Então, o que vai acontecer? Nessa junção aí das plantas, né, com os micro-organismos, nós temos que as raízes elas vão formar ali, né, um vínculo com esses micro-organismos de forma sinérgica, né, em que tanto os micro-organismos quanto as plantas uns vão estar auxiliando e ajudando a outra, né, assim de forma simultânea, né, de forma sinérgica. E quando simplesmente a raiz das plantas está envolvida com simplesmente uma colonização de micro-organismos, de bactérias e de fungos, nós chamamos isso de rizosfera, né? Então a rizosfera, na verdade, é ali uma colonização de micro-organismos que ficam envolvidos em volta, né, das raízes das plantas. E simplesmente todas as raízes que estão encobertas com algum tipo de fungo, nós chamamos isso de micorriza. Então, os fungos, na verdade, quando eles estiverem associados com as raízes das plantas, né, eles vão criar ali a micorriza. E a micorriza simplesmente ela vai trazer uma grande proporção de nutrientes e de água também, né, ali para a planta. E bem como os fungos vão se alimentar ali do açúcar, né, que simplesmente não foi utilizado durante a fotossíntese de cada planta. O que acontece? Toda vez que nós formos utilizar, né, dessa técnica, vocês têm que saber que simplesmente vocês têm que dosar as medidas corretas, né? Quando nós formos fazer o cultivo dos micro-organismos, é importante que vocês vejam que a proporção ela deixa muito a desejar quando as pessoas tentam fazer as coisas sem raciocinar e sem entender o que elas realmente estão fazendo. Mas não façam isso de forma jogada, tá, pessoal? Façam isso criteriosamente, sabendo o que vocês estão fazendo, até para que vocês não se prejudiquem e se contaminem também, né? No futuro com algumas ações de formas avulsas, né? Muitas vezes sem pensar. Quando vocês forem observar, simplesmente o cultivo das bactérias ela funciona da seguinte forma. Muitas pessoas costumam utilizar uma isca, né? Um cultivo, simplesmente criar ali uma atmosfera, um lugar propício para os micro-organismos, simplesmente para que eles possam se desenvolver, né? O que acontece quando os micro-organismos ali eles vão se desenvolver? Quando nós colocamos ali simplesmente os micro-organismos para se desenvolver, nós vamos simplesmente fazer uma seleção de nutrientes para que os micro-organismos se desenvolvam, né? As pessoas costumam utilizar o arroz cozido, né? O arroz cozido é puro carboidrato, né? Então os micro-organismos eles se alimentam de carboidrato, eles precisam de carboidrato para produzirem energia. Se vocês utilizarem qualquer tipo de matéria orgânica diferente, né? Cada tipo de matéria orgânica diferente vai ali proporcionar para vocês micro-organismos diferentes. Então, para vocês montarem a colônia de micro-organismos de vocês podem aí estar utilizando, né, simplesmente apenas o arroz. O arroz, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o arroz, né, para cozinhar, vão pegar ali 1 quilo de arroz, cozinhar 1 quilo de arroz e separar. Quando vocês simplesmente separarem 1 quilo de arroz, vocês vão pegar esse 1 quilo de arroz, né, e vão levar e colocar de certa forma sobreenterrado, né, da superfície da terra. Vocês simplesmente podem pegar essa massa de arroz, colocar em um buraquinho, né? Jogar ali em um buraquinho e deixar durante 15 dias, né? Durante esses 15 dias, aquele lugarzinho que estava com arroz, vocês podem cobrir com alguma cobertura também, né? Para evitar que alguns animais possam simplesmente comer o arroz que ali está.
e simplesmente vocês vão pegar esse arroz, né, e vão colocar ele simplesmente, né, vocês vão pegar esse arroz e vão colocar ele simplesmente para ser, na verdade, consumido pelos micro-organismos. Então vocês vão formar ali a colônia de micro-organismos de vocês. Deixem simplesmente o arroz por 15 dias, né, sobreenterrado no solo e voltem depois, né, peguem na verdade, esse arroz com esses micro-organismos que já estavam consumindo o arroz e coloquem em uma vasilha e simplesmente vocês vão preencher essa outra vasilha, né, com mais em torno de 1 quilo de açúcar e 20 litros de água. Então vocês vão usar a proporção de 20 litros de água para 1 quilo de arroz, para 1 quilo de açúcar, né? E isso aí para que vocês possam alimentar os micro-organismos que ali estão. Então, quando vocês forem utilizar, na verdade, esse outro procedimento, a segunda etapa, né, que é simplesmente colocar o arroz e misturar o arroz com açúcar e com a água, vocês vão deixar ele ali por um período de cerca de mais 15 dias, né? Então vocês vão deixar o todo por um período de 1 mês mais ou menos, né? Então, pessoal, o que acontece? Quando vocês deixarem, na verdade, esse procedimento de cultivar os micro-organismos, né, vocês vão verificar o seguinte: quando vocês forem pegar o açúcar, misturar com aquele arroz cheio de micro-organismos, né, que vocês tinham enterrado no solo, vocês vão verificar que vocês deverão utilizar, né, qualquer tipo de espátula ou faca ou colher, né, para tirar ali aqueles lugares pretos que ficarem no arroz, né. Todas aquelas regiões que ficarem mais pretinhas no arroz, né, vocês deverão simplesmente retirar, porque são micro-organismos que podem causar mal e simplesmente são aqueles micro-organismos, né, que causam mal e doenças. Então, muitas vezes vocês podem utilizar aí matéria orgânica simplesmente derivadas de animais, né, como ossos, carne, gordura, e simplesmente isso aí engloba bactérias que são nocivas, né, bactérias patogênicas. Então é bom evitar qualquer tipo de matéria orgânica animal, né, para evitar também as zoonoses e as doenças que ali são acarretadas também, né, que são as bactérias que fazem mal e causam doenças. Então, o que acontece? Sempre que vocês forem utilizar esse procedimento, né, vocês podem simplesmente utilizar luvas, se vocês quiserem, né, ao manipular esses micro-organismos, né, e simplesmente vocês vão utilizar ali uma embalagem fechada, né? Pode ser simplesmente um litro de PET, né? Daqueles litros de garrafa PET, simplesmente vocês podem utilizar um daquele e fechar depois que vocês terminarem o trabalho. Se vocês quiserem também, vocês podem utilizar qualquer tambor, né? Ou balde, simplesmente tampar, isolar ele, né? Porque simplesmente o objetivo é depois que vocês colocarem os micro-organismos dentro dessa solução com 20 litros de água, vocês vão simplesmente deixar isso coberto, né, para que o processo anaeróbico, né, aconteça ali. Simplesmente não pode haver aeração, né, não pode ter a circulação de ar, porque nesse caso simplesmente as bactérias que estão ali, elas não vão conseguir desenvolver e fermentar o açúcar. E o objetivo nosso, né, é que as bactérias fermentem o açúcar e se desenvolvam e se prosperem, né, se proliferem cada vez mais. E depois que isso estiver pronto, né, depois de uns 15 dias a 21 dias, né, vocês retiram e simplesmente misturam. Vamos supor que vocês fizeram ali uma solução de 20 litros de água, né, colocaram mais 20 litros de água junto com 1 quilo de açúcar e com 1 quilo de arroz. Simplesmente vocês vão deixar isso daí, né, e vão armazenar em outro recipiente. E vocês vão pegar simplesmente 1 litro e misturar mais em 20 litros de água. Ou seja, aí vocês já têm simplesmente uma quantidade grandiosa, né, de fertilizante para estar utilizando, né, na lavoura e no terreno de vocês. Então, o que acontece quando vocês utilizarem isso? Vocês simplesmente vão estar, ao invés de comprar fertilizantes caros, vocês vão utilizar os fertilizantes, biofertilizantes mais baratos que vocês podem encontrar, simplesmente criados e feitos por vocês mesmos. Tá ok? Uma coisa que vocês devem prestar atenção aí, né, é que se vocês também não tiverem uma quantidade grande de solo para fertilizar, né, vocês podem fazer menores quantidades. Né? Vocês podem utilizar 200 gramas de arroz, 100 gramas de arroz, né, e irem baseando simplesmente isso daí, na forma que vocês acharem melhor. Tá ok? Não é necessário ter simplesmente uma medida bem exata, né,
por exemplo, de 1 quilo de arroz para 20 litros de água, até porque vocês vão utilizar isso na própria Terra, né? E o objetivo é simplesmente que vocês colonizem a Terra com micro-organismos, para que vocês possam gerar e levar vida para o solo, para que essa vida também contribua para a germinação e o desenvolvimento de suas plantas, tá ok? Depois de feito esse procedimento, qual que é o outro procedimento que devemos fazer aí, simplesmente para manter a vida dos micro-organismos ativas no solo? Vocês devem prestar atenção que simplesmente para manter a vida dos micro-organismos no solo, vocês devem simplesmente fazer um esforço, né, para manter simplesmente uma cobertura vegetal de tempo em tempo ali no solo, né? Vocês não precisam simplesmente derrubar árvores, né? Simplesmente falar assim, eu tenho que derrubar e derrubar a árvore para conseguir uma cobertura de folhagem, né, no solo. Não, vocês podem apenas fazer, né, uma podagem, podar alguma área, né, e simplesmente pegar todos aqueles arvoredos e folhagens, né, e sair distribuindo de forma igualitária por todo o solo, para formarem um tapete verde. Né? Nesse tapete verde, vocês simplesmente vão prosperar ainda mais as bactérias e vão forçar com que o ecossistema ali produza e produza sempre mais vida, né? Então vocês vão deixar que a terra não seja encharcada de água e ao mesmo tempo vocês vão proporcionar que a terra, né, quando estiverem com a cobertura vegetal por cima, com a matéria orgânica por cima, vocês vão facilitar com que a terra seja simplesmente aerada, né? E ao mesmo tempo em que vocês proporcionam que a terra seja aerada, as bactérias elas vão decompor essa folhagem, né? E ao mesmo tempo elas vão obter ali também os nutrientes e o calor de que elas necessitam, sem que seja um calor excessivo, né, pela radiação solar. Tá ok? Então, pessoal, essa aula, né, na verdade, ela não precisa ser muito extensa, apenas vocês entenderem como funciona de fato, né, a biofertilização. Né? Isso aí vocês podem utilizar uma isca, né? É simplesmente vocês pegarem um arroz, como eu falei, né, 1 quilo de arroz, e deixar simplesmente ele durante 15 dias enterrado, né, em uma região melhor cheia, melhor harmonizada com as plantas, né? Vocês pegam e simplesmente pode ser uma floresta, pode ser um lugar que tem bastantes vegetais, né? E colocam ali simplesmente o arroz ali enterrado, para que os micro-organismos daquele lugar, né, simplesmente virem simplesmente uma cultura de micro-organismos para vocês utilizarem como biofertilizante de vocês, tá ok? Isso aí é bem fácil de vocês entenderem. Se vocês tiverem dúvidas, né, eu vou deixar registrado no livro também, né? O livro, pessoal, eu vou fazer o seguinte, o livro ele vai ser destinado para vocês de forma gratuita, né? E aqueles que quiserem adquirir o livro físico também poderão adquirir o livro físico, tá ok? E o que que acontece? No livro vai estar detalhado bem facilmente, né? Como vocês podem fazer isso. Mas é só vocês seguirem da forma como eu disse, né? Sem muita preocupação. Anotem aí, eu vou deixar aqui um organogramazinho, né, para vocês seguirem, e simplesmente basta vocês seguirem ele e tudo vai acontecer da melhor forma possível, né? Vocês não precisam simplesmente ficar aí marcando o tempo, né, e criando coisas difíceis, porque simplesmente a vida é fácil. Cultivar a vida é muito fácil e simples, né? Apenas eles tentaram, né? A elite tentou, na verdade, matar e destruir a vida, né? Com os agrotóxicos e tirar as pessoas desse reino, né? Vivo, que é simplesmente esse ecossistema dos micro-organismos, né? A microbiota do solo. E simplesmente os micro-organismos do solo eles estão intimamente relacionados com o nosso bem-estar. E se ao mesmo tempo nós cuidamos deles, né? Eles cuidam das plantas, nós também seremos cuidados por eles também, quando as plantas começarem a dar frutos, né? E também ao proporcionar que eles sejam ativos e vivos, nós conseguimos aí, né, melhorar substancialmente a qualidade da vida em torno de nós. E seremos recompensados com isso. É claro, seremos muito bem recompensados por isso daí. Tá ok, pessoal? Então é só seguir esse organogramazinho, né, que está por aí, né, para vocês, e vocês não vão ter dificuldade nenhuma em estarem criando, né, e se beneficiando com os biofertilizantes. Né? Toda vez que vocês quiserem cultivar qualquer tipo de bactéria, né, basta vocês colocarem algum alimento, né, disponível no solo e ele simplesmente vai ser repleto de bactérias. Toda vez que vocês estiverem observando aí uma deficiência de um solo infértil, né,
ou um solo que está totalmente degradado, se vocês fizerem esse cultivo de bactérias e colocarem, claro, aí a cobertura, né, a forragem verde na terra, a forragem com qualquer tipo de matéria orgânica, né, vocês vão estar aí cultivando micro-organismos. E vocês podem plantar simplesmente, né, qualquer tipo de planta que ela vai substancialmente dar e frutificar de forma saudável, de forma muito gratificante para vocês aí. É uma aula breve, é uma aula rápida, né? E o que eu queria deixar mais claro aqui para vocês é porque simplesmente nós temos as bactérias boas, as benéficas, né? E as bactérias patogênicas. As bactérias patogênicas, elas vão prosperar em ambientes que tiverem matérias mortas, né? Animais mortos, e simplesmente aonde tiverem fezes em decomposição. Então é bom que vocês afastem as fezes de animais, né? Que nem fezes de vacas, de bois, né? Dos adubos de vocês e passem a utilizar, né, apenas os adubos totalmente orgânicos e totalmente vegetais, que ali vocês vão conseguir cultivar as bactérias mais benéficas, né, as bactérias que simplesmente vão ser probióticas e que vão, na verdade, estar auxiliando vocês da mesma forma que vocês auxiliam elas na produtividade e na germinação das sementes e crescimento e desenvolvimento das plantas. Uma coisa bem interessante de vocês fazerem também, né, é toda vez que vocês utilizarem os biofertilizantes, né, para utilizar os biofertilizantes, vocês podem utilizar aqueles sprays, né, aqueles sprays que muitos usam nos cabeleireiros, né, ou simplesmente aqueles sprays próprios para irrigação e simplesmente próprios para fertilização, né? Vocês podem utilizar aqueles sprays de 20 litros, né, daqueles galões de 20 litros, ou simplesmente aqueles sprays de mão, né, aqueles de 1 litro, de 500 ml, e basta vocês dosarem, né, depois da cultura já pronta, dos micro-organismos, vocês aspergirem isso durante o percurso da plantação de vocês, tá ok? É simplesmente muito fácil, né? É como eu deixei bem aí no organograma, vocês podem utilizar isso da melhor forma possível para sempre potencializar ainda mais, né? E turbinar os micro-organismos ali no ambiente que vocês precisam cultivar suas plantas, tá ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para deixar na aula de hoje. Uma aula muito rápida, muito breve, mas com grande esclarecimento, né? Uma aula bem sucinta e lacônica para que vocês tenham um raciocínio de simplesmente pegar aquilo que realmente contribui na prática para vocês fazerem o trabalho de vocês, tá ok? Então é isso e até a próxima aula.